Olá, galera, bom dia. Nossa aula de hoje é sobre interpretação e compreensão de textos, certo? Então, muitas pessoas às vezes acabam achando que esse conceito se funde em um só, quando na verdade a compreensão e a interpretação têm particularidades diferentes uma da outra, é claro que estão associadas. Tanto a compreensão quanto a interpretação textual estão relacionados aos textos, certo? Então, primeiramente, vamos começar conceituando o que seria um texto. Um texto é um conjunto coerente de enunciados, os quais podem serem escritos ou orais. Então, esse texto ele pode ser falado, lido, é isso? E esse texto ele também pode ser apenas escrito, tá bom? Na linguagem escrita, na linguagem verbal escrita. Trata-se de uma composição de signos codificada sobre a forma de um sistema e que formam uma unidade de sentido. Então, esses signos são as palavras separadamente, os sentidos das palavras separadamente. Elas unificadas emitem um sentido maior, que no caso é a mensagem que o texto está transmitindo. Todo texto tem uma intenção comunicativa, tá bom? Então, através dos seus signos, que são as palavras que eu já disse separadamente, procura transmitir, através de seus signos, procura transmitir uma determinada mensagem que adquire sentido de acordo com o texto. Certo? Então, todo texto tem uma intenção comunicativa, uma notícia, ela vem para informar, uma poesia, um conto vem para entreter, certo? Uma receita culinária vem para te ensinar a fazer algo, certo? E assim por diante. E o contexto? O contexto é a situação concreta a que o texto se refere. Logo, todo texto tem um contexto. Ou seja, o texto está falando sobre um acidente, por exemplo. Então, esse acidente é o contexto que está sendo abordado. Há diferentes tipos de contextos. Contexto social, contexto político, contexto cultural, estético, esportivo, educacional e histórico. Ou seja, os textos podem abordar diferentes contextos, né? Diversas situações. E sua identificação é fundamental para que se possa compreender bem o texto. Ou seja, você saber de qual esfera é esse texto, né? Se é uma notícia, se é um artigo de opinião, já te ajuda bastante. Aí aqui a gente tem, né, duas imagens, né? Podemos dizer que aqui nós temos um texto não verbal, porque ele está utilizando aí símbolos, certo? Um é o símbolo da caveira, certo? Você pode associar a pirata, você também pode associar a veneno, né? Produtos que são venenos, né? Eles costumam trazer essa imagem da caveira, tá bom? Esse outro aqui é o proibido fumar, tá bom? Ele é utilizado em ambientes, né, fechados, né? Ambientes ali com ar-condicionado, onde é proibido o fumo, tá bom? Então eles também são tipos de textos, certo? Eles também transmitem uma mensagem, mesmo que eles sejam símbolos. Aí nós temos aqui um texto que é assim, ó. Use, compre, beba, coma, prove, ei. O que eles pensam? O que eles pensam que nós somos? Né? No caso, a televisão está falando para ela, ela está lendo, né? Ela está ouvindo, né, a mensagem da TV, certo? Está repetindo. E o que nós somos? Ela começa a pensar. Depois ela desliga a TV. Porque ela também tem essa dúvida na mente, né? De quem nós somos, né? Depois ela diz: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ela começa a refletir, certo? Sobre a nossa existência, sobre quem nós somos, tá bom? Temos mais um, tá bom? Agora uma charge, onde nós temos aqui, ó, Polo Norte em 2100. Aí diz, ó, gente, aí nós temos aí um sol, os pinguins estão suando, tem uns ossinhos ali, dando a entender que animais morreram de seca, né? Tem um cacto ali. Lembrando que estamos falando do Polo Norte, né? Uma das áreas mais geladas do nosso planeta. Só que é como se o Polo Norte em 2100 tivesse se transformado em deserto ou em um ambiente parecido com aqui o Nordeste, né? E até a referência, oxente, né? Que é uma expressão típica do Nordeste. Estamos falando parecido com o Nordeste em relação às regiões mais secas, né? A gente sabe que historicamente a região do Nordeste ela sofre com secas, né? Com o sol quente, bom? Então é uma referência também a
ao aquecimento global, né, ao derretimento das geleiras no Polo Norte e Sul, beleza? Bom, e como que eu pude deduzir tudo aquilo na charge anterior? Utilizando o meu conhecimento de mundo. E o que seria esse conhecimento de mundo? É um conhecimento que você tem guardado na memória, né? E ele é adquirido no meio em que vivemos, ou seja, na sociedade que você está inserido, nas experiências que você já teve, o conhecimento que você adquire também assistindo televisão, né? Na internet, né? No modo de vida que você leva, bom? Nos livros que você já leu, certo? Na sua vida escolar também. Temos agora aqui de novo conhecimento de mundo. Diz assim, ó. Vamos lá, garoto. Você consegue. Força, força. E o cara aqui, né, colocando a maior força para abrir um livro, né? Aí, nesse caso aqui, a gente tem uma charge crítica, bom? Aonde está, de certo modo aqui, trazendo aqui uma crítica a há muitas pessoas que se preocupam muito em fortalecer o seu corpo, né? Malhar, ter uma vida saudável, que isso é legal, certo? Só que muitas vezes as pessoas focam apenas nisso, no corpo, e esquecem da mente, que ela também precisa ser exercitada, tá bom? Então, por isso aí o ambiente de uma academia, né? Porque a nossa mente ela também deve fazer exercícios. Só que o exercício que a nossa mente faz é através da leitura, dos estudos, tá bom? Então é como se para esse cara ele tivesse facilidade de praticar exercícios físicos e tivesse dificuldade de estudar, né, de ler, de procurar conteúdos para exercitar a sua mente, tá bom? Novamente aqui, ainda conhecimento nós temos assim, ó, patriota, né, um cara se pergunta, né, o cara tá de amarelo, o outro que tá de vermelho diz, empreiteiro, e tem aqui um político, né, comemorando aqui com o Rio 2016, né, com a bandeira aqui do símbolo da Olimpíada, com a tacinha de champanhe, tomando champanhe, com outros dois objetos na mão que eu não sei se são fogos. Ok, ok. Depois nós temos outro aqui. No caso aqui é uma referência às Olimpíadas, né, às obras, né, que as Olimpíadas, né, o valor que essas Olimpíadas custaram para o Brasil, né, diversas obras que tiveram que ser realizadas. E também, né, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, quando temos obras grandiosas desse tipo, às vezes acontece, né, frequentemente acontece, né, de desvios de verbas públicas também, em relação a essas obras por parte dos políticos. Temos aqui uma segunda charge que diz assim, ó, eu sou o Fuleco, mascote da Copa. E esse daí, quem é? E ele responde, Fulento, o mascote das obras da Copa. Muito prazer, cara. Então aqui é uma crítica também ao fato de que o Brasil, na Copa de 2014, as obras atrasaram bastante, né? Muitas obras nem ficaram prontas, certo? Para a Copa do Mundo. O exemplo disso foi o estádio do Corinthians, né? Que a obra não ficou pronta a tempo, né, dos jogos. Mesmo assim, os jogos foram realizados, né? Mesmo com muitas obras que não foram terminadas. Outro exemplo era um metrô que ligava até o Morumbi, que também não foi terminado, né? Mesmo o Morumbi não tendo sido utilizado na Copa do Mundo, né? Mas é uma região, né, bem populosa e importante da cidade, onde as pessoas têm dificuldade de se deslocar, tinham dificuldade de se deslocar e agora foi inaugurado recentemente também esse metrô que chega até o bairro do Morumbi. Compreensão e interpretação. Há diferença no objetivo das questões de compreensão e de interpretação de texto. Então vamos ver aqui quais seriam essas diferenças. Compreensão e interpretação. Compreensão ou intelecção de texto. No caso, a compreensão consiste em analisar o que realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto. Então, a compreensão, nós só podemos compreender aquilo que está explícito, que está escrito, que eu posso sublinhar, que eu posso riscar, certo? Que eu posso colocar ali uma setinha no texto, tá bom? Porque ele está a olho nu. Enquanto a interpretação de texto consiste em saber o que se infere, ou seja, o que é que o autor quis dizer com aquilo,
né? O que eu posso concluir a partir daquela leitura? Então, a interpretação, eu vou interpretar aquilo que não foi dito com clareza. Por exemplo, ali onde tinha ali, ó, em relação aos jogos da Copa do Mundo. Em nenhum momento tinha sido falado, né? De que várias obras foram entregues atrasadas, tal. Só tinha um mascote dizendo prazer. Eu sou o fulento, né? O mascote das obras. Aí ele fez uma alusão à preguiça, né? Que a preguiça é conhecido por ser um animal lento. Bom, então era uma alusão às obras da Copa do Mundo, que também estavam acontecendo em processo lento. Compreensão e interpretação. Compreensão, ela está no texto, certo? Por exemplo, como que eu sei quando é compreensão e quando é interpretação? Tem alguns trechos que deixam a entender, ó. Quando no texto tiver assim, ó, segundo o texto, né? Quando a pergunta tiver assim, segundo o texto, então você sabe que é algo que está explícito no texto. O autor do texto diz que, o narrador do texto diz que, então você pode ir lá e olhar o que foi que ele disse e circular. O texto informa que, então você pode ir lá nos parágrafos e olhar o que o texto está informando. No texto, então, tudo isso está dizendo que as informações estão explícitas no texto para você sublinhar, para você riscar, para você grifar. Enquanto a interpretação está fora do texto. Depreende-se, né, infere-se, conclui-se, ou seja, o autor não disse, mas ele deixou a entender. O texto permite deduzir que, ou seja, o texto ele não foi tão objetivo, mas o que é que nós podemos compreender com isso? Né? É possível subentender-se a partir do texto que, ou seja, a partir da leitura do meu texto, a que conclusão eu posso chegar? E qual a intenção do autor quando afirma que? Então, são exemplos de interpretação de texto, ou seja, interpretação de texto, eu vou interpretar aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está implícito. Compreensão e interpretação. A interpretação de um texto, para ser bem feita, pressupõe o reconhecimento dos elementos que o compõem. Quando o texto possui uma natureza técnica e dissertativa, sua intenção é apresentar ou comprovar uma ideia, ao contrário de um texto literário, que procura provocar sentimentos, enredos. Ou seja, galera, o texto literário está relacionado à literatura, ou seja, ele tem lirismo, ele tem sentimentalismo, ele tem emotividade, ele pode ser utilizado para o entretenimento, certo? A ideia principal do texto. O que o autor pretende provar com este texto? Sempre que você lê um texto, você tem que fazer esse questionamento. Os argumentos. Ideias secundárias. O autor usa a argumentação e as objeções com o objetivo de reforçar a ideia principal, ou seja, para reforçar aquela ideia principal, o autor vai utilizar exemplos, argumentos, vai utilizar outras ideias. Compreensão e interpretação. Para interpretar um texto, precisamos ser capazes não apenas de entender o que se lê, mas também de perceber a intenção do que está escrito, notando o que está implícito no texto. Então, pessoal, leitura não é só você decodificar. Né? Existem no Brasil muitos analfabetos funcionais, pessoas que leem, certo? Que decodificam, leem, só que elas não conseguem interpretar o que elas leram. Se você lê um texto e ao final você não entendeu, certo? É sinal de que ou você não está fazendo a leitura correta, tá bom? Ou você está precisando melhorar o seu hábito de leitura, porque quanto mais você lê, mais facilidade você tem de compreender. Quanto menos você pega em livros, quanto menos você lê, mais dificuldade de interpretação você tem, porque menos conhecimento você adquiriu. Então, correto, você tem que fazer aquela leitura adequada, tá bom? Você tem que estar sempre exercitando sua mente para você ir desenvolvendo suas habilidades e assim conseguir compreender, conseguir interpretar, conseguir falar sobre o que você leu, né? Entender aquilo que você leu, que é o mais importante. Compreensão e interpretação ainda. Muitas vezes os leitores reconhecem e compreendem as palavras de um texto, mas se mostram incapazes de perceber satisfatoriamente o sentido do texto como um todo. Ou seja, às vezes a gente lê um texto e acha que entendeu, né? Vai resolver uma questão, a gente erra. Por quê? Porque a gente de fato não entendeu o texto por completo.
né? Ou a gente não entendeu nada, ou você acabou não entendendo muito bem o que o autor quis dizer de fato. Por isso, quando você for fazer uma leitura, você deve fazer primeiro uma leitura informativa, que a gente chama de macroestrutura. Como assim? Você aí tem sim uma ideia do que trata o texto, qual o tema, certo? Você tem que identificar isso logo de cara, né? Qual é o tema do texto, né? De que ele se trata. Logo que você começa a ler, você consegue perceber isso. É importante buscar as palavras mais importantes de cada parágrafo, né? De preferência você pode até grifar com lápis, que constituem as palavras-chave do texto, em torno das quais outras se organizam para dar significação e produzirem sentidos. Então, você tem que fazer uma leitura calma, fazendo aquela leitura jornalística, para poder compreender bem. E é indicado, né, se você tem tempo para isso, que você faça uma segunda leitura interpretativa. Eu estou falando que se você tem tempo para isso, porque às vezes você está, né, resolvendo uma prova, né, um simulado, e às vezes o tempo já não lhe permite mais realizar duas leituras. Mas, quando possível, você deve fazer essa segunda leitura interpretativa, né, ou seja, microestrutura. Como assim? Compreender, analisar e sintetizar as informações do texto. A leitura interpretativa requer, vamos ver ali o que ela requer. Primeiro, compreensão. Entender a mensagem literal contida no texto. O que é linguagem literal? Literal aqui vai direto ao assunto, certo? É a linguagem denotativa. As questões versam sobre a postura ideológica do autor, ou seja, qual é a ideologia do autor, o que ele está defendendo, né? A ideia central desse texto. O texto fala sobre o quê? A tese defendida. A tese defendida? A tese você encontra logo no início do texto, tá bom? Ali é aquelas primeiras palavras que já deixam a entender, né, o que o texto aborda. Em segundo, também é necessário a análise. Depreender do texto a informação essencial. Né? Qual é a informação essencial desse texto, que não pode faltar, né, de ser compreendida. Para isso, é importante buscar as palavras mais importantes de cada parágrafo. Elas constituirão as palavras-chave do texto, as palavras-chave do texto. Atentar para os modos de articulação das ideias. Claro, as palavras principais é onde você vai ter, né, a interpretação adequada, a compreensão adequada do texto. São nessas palavras-chave, né, ao redor dela, que as ideias vão fluir, né, normalmente. Então, na leitura de um texto, é muito importante a coesão. O que é coesão? Então, vamos lá. A gente já teve aula de coesão, mas vamos aqui recordar. É a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto, ou seja, conexão, coesão são as palavras estando ligadas, linkadas, conectadas. As palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, uma dando continuidade ao outro, certo? Um dando continuidade ao outro. Então, isso é coesão, é a relação entre as palavras, né, para que um texto possa ter sentido. Vamos analisar aqui alguns mecanismos de coesão. O primeiro é o referencial. Coesão por retomada ou antecipação. Então, retomar algo que você já leu anteriormente, você já viu anteriormente, certo? Sendo assim, você já vai antecipando ali, né, o que aquele texto está abordando. Porém, lógico, você tem que ler até o final, né? Anáfora. A empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Ela quem? A empresa. Então, perceba que esse ela é uma anáfora, ele refere-se a algo que já foi dito no texto. Aí, somos todos inteligentes, isso é óbvio. Isso o quê? O que é óbvio? Que todos somos inteligentes, certo? Isso refere-se a uma ideia, tá bom? Agora nós temos aqui a catáfora. Meu amigo disse isto, não sei nada. Então perceba que o isto é referente a algo que ele ainda vai dizer. O que é esse isto? Que não sei nada. Então, enquanto a anáfora retoma algo que já foi dito, a catáfora levanta uma ideia que ainda vai ser abordada logo em seguida. Então, essa retomada é uma substituição por item lexical. Porque eu não vou utilizar a mesma palavra, né? Ficar sempre repetindo a mesma palavra. É importante você substituir os termos. Para isso, a gente tem os sinônimos. Ou seja, sinônimos são palavras que eu posso usar para substituir uma palavra. Aí nós temos aqui, exemplo, apelido, alcunha. Né? Hiperônimos, flores, rosas, margaridas. Como assim? Hiperônimo é um termo mais amplo, tipo flores.
existem diversos tipos de flores. Quais são? Ah, tem as rosas, tem as violetas, tem as margaridas, certo? Isso é um hiperônimo, é uma ideia maior. Por exemplo, o hiperônimo cor, né? Cor, eu estou falando cor de um modo geral, cores, né? Agora, os hipônimos, né? Que são os específicos. Ah, tem a cor azul, tem a cor vermelha, tá bom? Então, hipônimo é um termo mais específico. Temos aqui, ó, ipê, pinheiro. O que são ipê e pinheiro? São tipos de árvores. Então, ipê, pinheiro, juá são hipônimos. Agora, árvores são hiperônimos, que aí é o termo mais amplo. Fácil, né? Temos aqui os mecanismos de coesão ainda, o sequencial. Coesão por encadeamento de segmentos textuais, ou seja, uma ideia dando sequência a outra ideia, lógico. Temos aqui a conexão, concatenação por conectores discursivos. Lógico, a gente precisa dos conectores. Que conectores são esses? A coesão, a preposição, a conjunção, certa atividade de português. Olha aí o de, né, fazendo a ligação entre duas palavras, certo? Então são esses elementos coesivos. Mecanismo de coesão, ainda a gente está vendo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Esse porquê, por exemplo, aí, é um elemento coesivo, né? Ele é justificativo, né? Ele é explicativo, ele está explicando o motivo do protesto. Mecanismos de coesão por justa posição. Estabelecimento da sequência textual com ou sem sequenciadores. Aí nós temos aqui, ó, preciso sair, tenho compromisso. Então, no caso aqui, ó, preciso sair, depois ele diz tenho compromisso, ele está justificando porque ele precisa sair, tá bom? Então, são ideias que eu coloco justapostas, uma ao lado da outra. É interessante, entre esses dois termos, eu colocar uma conjunção, né? Por exemplo, assim, ó, preciso sair, pois tenho compromisso, né? Você poderia juntar os dois, né, em um só. Bom, se coesão são as partículas que servem para dar sentido ao texto, né? São várias partículas que ligam as ideias, né? Para que essas ideias façam sentido. A coerência é um texto ter sentido. A coerência é um texto estar bem elaborado. Quando você faz a leitura correta, né, e compreende ali a ideia do texto, ele é um texto bem construído, né? Então, coerência é ele fazer sentido. Então, vamos aqui ver o conceito de coerência. É a relação lógica entre as ideias. Essas devem se completar. Então, as ideias elas devem se completar. O assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Então, quando um texto está bem elaborado, né, dizemos ali que a coerência fica fácil, né, o entendimento desse texto. Então, podemos dizer que a coerência é a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão do texto. A coerência de um texto não se define somente pelo modo como elementos linguísticos se combinam, depende também do conhecimento de mundo, né, do texto partilhado pelo emissor e pelo receptor. Porque muitas vezes esse texto faz referência a uma determinada época, faz referência a um período histórico, e se você não entende, né, desse período histórico, se você não estudou essa parte, se você não lembra disso, você vai ter dificuldade de compreensão. Macroestrutura. Os elementos da macroestrutura do texto argumentativo são o tema, a tese, as hipóteses e a argumentação. A hipótese é uma suposição feita a fim de solucionar o problema levantado, ou seja, né, depois ali que você faz a leitura do texto, você vai observar que hipóteses eu posso tirar com isso, né? O que é que o autor também deixou a entender ali nas entrelinhas, que eu poderia chegar à conclusão. E a microestrutura, que é o conjunto formado pelas frases que integram a superfície textual linear. É a este nível que operam os códigos linguísticos, responsáveis pela coordenação da coerência de curto raio de ação, também chamada de coerência linear. Então, as ideias elas estão entrelaçadas. Nós utilizamos os códigos, né? No caso, o código são as palavras, né? O idioma, né? O significado das palavras. Então, tudo isso é responsável pela coerência, pelo entendimento do texto. Ou seja, micro, porque são pequenas partículas que fazem com que um texto seja compreendido.
Então, podemos dizer que essa microestrutura, né, nós podemos utilizar diversos mecanismos linguísticos para exercer a coesão em um texto. Os elementos coesivos podem ser, já tinha dito, né, mas vamos aqui relembrar, conjunções, sinônimos, pronomes, numerais, advérbios, são alguns exemplos, né, de classes gramaticais que são utilizadas na coesão e na coerência textual, ou seja, micro, porque são partículas, né? São partículas que se ligam, que se unem para formar ideias maiores. Bom, e aqui a gente finaliza a nossa aula, certo? Você também encontra esse slide, certo? Você encontra esse arquivo em PDF, né? Pesquisando por concurseira, compreensão e interpretação de texto, né? Você encontra lá diversas apostilas bem legais para realizar os seus estudos. Então, beleza, galera? Até a nossa próxima aula.